Boa tarde, estamos começando mais uma transmissão ao vivo pela página do Amazonas Atual no Facebook. Agora para falar sobre a greve geral desta sexta-feira. Nossos convidados são o professor Jacob Paiva, representante do ANDES, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior, né? E o Aldair Andrade, que é professor também da UFAM e vice-presidente da ADUA, que é a Seção Sindical filiada ao ANDES. Boa tarde, professor Jacob, boa tarde, professor Aldair. O que motivou essa greve? Como é que ela nasce? Boa tarde, Almir, e aos ouvintes aqui da Amazonas Atual. Primeiro, agradecer o espaço. É bastante importante essa greve geral que está acontecendo hoje no nosso país, porque ela acontece depois de 100 anos da primeira greve geral que aconteceu no Brasil. E talvez para a geração mais recente, antes dessa aqui, a última foi em 1989. Então, essa greve é uma construção que não começou agora. Ela é resultado de um processo longo, de descontentamento dos trabalhadores, das trabalhadoras, da juventude, em relação à forma como os últimos governos vêm tratando a questão dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, e no nosso caso também, especialmente aqui falando dos serviços públicos e dos servidores públicos. Então, o nosso sindicato, que representa os professores das instituições de ensino superior públicas, federais, estaduais, aqui no caso a seção ADUA da Universidade Federal do Amazonas, mas também tem a seção da UEA, que é a Sindiuea. Nós temos nacionalmente e localmente discutido com as centrais sindicais há algum tempo e com outros movimentos sociais e populares que a única forma da gente poder barrar e enfrentar essa avalanche que a gente chama de contra-reformas, porque elas não trazem benefícios nem para os trabalhadores nem da população, seja a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a lei da terceirização, a reforma do ensino médio, todas elas, na verdade, se colocam por governos que estão atrelados a essa visão de Estado mínimo para as questões sociais e um Estado máximo para atender os interesses dos empresários, dos banqueiros, dos rentistas. Pessoal, daí como é que o senhor avaliou essa manhã do movimento? Boa tarde, Valmir. É um prazer estar aqui. Nós avaliamos como positivo, nós fizemos um grande esforço nessa última semana, mais especificamente com palestras, com reuniões, com debates sobre o que significa a PEC 287. E esta manhã nós conseguimos uma mobilização significativa na cidade de Manaus, nós tivemos frotas de ônibus paradas, nós saíram da garagem, mas não deram o fluxo necessário para a população. Na realidade, a população às vezes se ressente, como esses camaradas estão fazendo o quê? Estão querendo atrapalhar a minha vida. Na realidade, nós lutamos pela garantia de direitos que certos trabalhadores, grande parte da categoria, não compreende o que está acontecendo porque estão, de certa forma, iludidos com o investimento fantástico que o Estado faz no engano pela televisão. Então, os trabalhadores... A PEC trata da reforma trabalhista. Reforma da Previdência, PEC 287. Tá. Em relação à reforma trabalhista, como é que vocês estão avaliando essa questão? O projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. É um desastre. É um crime contra a classe trabalhadora. Nós estamos tirando direitos conquistados duramente, historicamente, o 308 deputados federais, inclusive 5 do Amazonas, sabemos muito bem os nomes desses, votaram a favor de um pacote de modificação de 110 itens da CLT, tirando direitos aos trabalhadores, dando um total poder ao patrão. Contrato por tempo indeterminado é a coisa mais absurda que existe, Coloca o trabalhador no regime de escravidão institucionalizada, Os tribunais do trabalho vão servir de palco para os acordos firmados entre o leão, e a raposa, ou o leão e a ovelha, ou a raposa e a ovelha, porque o trabalhador vai ficar numa condição de vulnerabilidade tão absurda com essa reforma que ele não tem menor poder de negociar com o patrão. O patrão tem total poder sobre a sua força de trabalho.
Professor Jacó, hoje pela manhã a gente estava ouvindo o noticiário, né, as emissoras de rádio e televisão, e todo mundo dizia que a greve não existia, que era uma greve de pneus, porque alguns sindicatos colocaram ônibus, fecharam vias e impediram o trânsito de carros e de pessoas, né? Como é que o senhor avalia essa questão da greve? Houve adesão ou não houve adesão? Era isso mesmo que vocês esperavam? Não, várias categorias tiveram a condição de conversar com a sua base, as direções sindicatos. Então, categorias do Brasil todo, de forma diferenciada, que de fato aderiu à greve, na perspectiva, sim, de que ela é um instrumento político para se contrapor à política em curso que está sendo votada no Congresso Nacional. Como disse o professor Aldair, o governo tem gasto dinheiro público para mentir e iludir a população nos meios de comunicação oficial, nos horários nobres, rádio, televisão, dizendo, por exemplo, da Previdência que tem um rombo, que não é verdade. Vários estudos do auditores fiscais mostram que, inclusive, a seguridade da qual faz parte da Previdência é superavitária, então não tem essa questão, são discursos ideológicos que o governo tenta implantar para poder justificar as reformas. Mas hoje nas ruas, a gente lá em frente à universidade, fazendo panfletagem e falando no carro-som, a imensa maioria da população que passou de carro aplaudia e buzinava a favor do movimento. Então não é verdade, que só teve a greve porque os ônibus pararam, sobretudo a questão dos transportes. Mas setores organizados da sociedade, no campo sindical, dos movimentos populares, vem acumulando debates e discussões com as categorias, e houve sim uma adesão crítica, uma adesão consciente a esse processo em vários lugares do país. Mas evidentemente que se nós pudéssemos nesse país contar com uma democratização dos meios de comunicação, se nós explicarmos à população os verdadeiros as consequências negativas que tanto a reforma da Previdência como a reforma trabalhista e a lei da terceirização vão trazer para os trabalhadores, para a juventude que nem sequer está empregada ainda, com certeza hoje seria um dia com um nível de participação política na rua, em massa, do povo brasileiro. Professor, recentemente a população foi às ruas em 2013, depois de 2015, 2016, né? 2013 foi um protesto que começou ali em São Paulo contra o aumento da tarifa de ônibus, mas depois ganhou uma proporção maior, né? Um protesto contra a política ou os políticos, né, que atuam em Brasília, e se tornou um movimento muito grande em todo o país. Agora, quando o governo tenta aprovar essas reformas, a gente não vê essa mesma mobilização, né? A reforma trabalhista foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora vai ser votada ainda no Senado, mas essa aprovação na Câmara não houve nenhum protesto nas ruas, né, contra a reforma. O que houve ali foi manifestações de alguns deputados que eram contrários, mas não houve uma mobilização muito grande, como a gente viu recentemente, por exemplo, contra o impeachment. A que o senhor acha que se deve essa desmobilização? São vários fatores. Nós podemos dizer, um dos problemas, o que aconteceu em 2013, com as manifestações de rua, revelou, de um lado, ali era um conjunto de movimentos diferenciados, inclusive alguns bancados por setores da direita para desestabilizar o governo da Dilma, né? Que já é parte desse processo que vai combinar com o impeachment depois e com a ascensão do governo ilegítimo de Temer ao poder. Mas também tem um outro lado disso, que boa parte do movimento sindical, movimentos sociais populares, desde a ascensão do governo Lula, também, na verdade, serviram um pouco mais de reforço às políticas do governo, por causa que uma boa parte das direções dos movimentos estavam ligados aos partidos que compõem a base do governo Lula e do governo Dilma, e isso, de certa forma, gerou uma espécie de desmobilização da participação das categorias nas lutas, nas ruas, de alguma forma também um pouco da crise, né, dos partidos de esquerda que chegaram ao poder implementando reformas que retiram o direito dos trabalhadores, da juventude, dos servidores públicos,
também levou uma descrença de setores da população que inclusive haviam votado na esquerda contra essa própria esquerda, contra a ideia de partido, contra a ideia de governo. Então nós temos um conjunto de situações, né? E acho que esse momento muito grave é que o vice, que é presidente da Dilma, assume e toca muitas reformas, aprofundando, mas que já tinham sido iniciadas no governo Lula e no governo Dilma, também é parte dessa complexidade, né? Portanto, é um momento de reconstrução dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, de luta. Hoje no Brasil todo, várias centrais sindicais que têm diferenças políticas, vários movimentos se uniram, né, para fazer uma luta na rua, a partir de pontos comuns que interessam a toda a classe trabalhadora, tentando frear, aumentar, o que vai aumentar ainda mais perdas de direitos históricos, duramente conquistados, e inscritos na Constituição Federal de 88. Professor Aldair, a gente recebe aqui alguns comentários de pessoas que estão assistindo a nossa entrevista. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho isso, porque é uma questão polêmica, né? No projeto aprovado na Câmara dos Deputados da reforma trabalhista, eles acabam com o imposto sindical. E aí o Michel de Freitas diz aqui o seguinte: acabou a mamata, eles não sabem onde vão mamar agora. Fim do imposto sindical foi a melhor coisa que aconteceu para o país. Como é que o senhor avalia um comentário como esse? Olha só, o Antissindicato Nacional sempre foi contra, né, ao imposto sindical. Certo. Nós entendemos que o imposto sindical é um processo capitaneado pelo Estado de desmobilização à categoria, né, de trabalhadores que lutam contra o Estado. Na realidade, quem acha que o imposto sindical é algo bom para a categoria, não é, porque cria uma obrigatoriedade do trabalhador contribuir compulsoriamente, mas não o convence politicamente. Então o trabalhador diz assim: eu pago o imposto sindical e deixa que alguns tomem conta do sindicato e façam o que queiram. Na realidade, isso nos fortalece, até o momento entendemos assim, que nós temos um papel maior, que é político e não financeiro. O nosso papel, os sindicatos que não defendem, como antes, não defendem o imposto sindical, nós trabalhamos na perspectiva política, de que aquele que se filia, ele contribui com o sindicato para a sua existência, mas ele não é obrigado financeiramente. O Estado utiliza isso como uma arma para enfraquecer o sindicato, dizendo assim: olha, vocês só têm uma base financeira porque nós obrigamos o trabalhador a contribuir. Então nós somos contra isso. Nós somos pelo convencimento político, que ele entenda participativamente, não só financeiramente, qual é o seu papel político na transformação da sociedade. Eu trouxe esse tema porque hoje, inclusive, eu estava ouvindo algumas emissoras de rádio e a informação que se passava era essa, de que os sindicatos estavam hoje puxando essa greve por conta do fim do imposto sindical. É um absurdo, eu sei, porque eu tenho leitura, né, eu tenho vivência também em movimentos populares, e eu sei que não é isso. A reforma trabalhista é muito mais do que o fim do imposto sindical, e eu sei também que muitas categorias não defendiam a manutenção do imposto sindical. Você tem uma ideia, o nosso sindicato todo ano publica no Diário Oficial, quando chega o momento, né, de haver essa cobrança dos trabalhadores, que o nosso sindicato não recolhe, não aceita essa contribuição. E quando em alguns estados que temos seções sindicais e os governos estaduais fazem o recolhimento, repassado para o ANDES ou para a seção sindical, que devolve aos trabalhadores. Como disse o Aldair, isso é resultado ainda do tempo de Getúlio Vargas, que queria atrelar os sindicatos ao Estado, ao governo, controlar o movimento dos trabalhadores. Agora, esses setores que estão fazendo a reforma trabalhista, incluir o tema da contribuição compulsória para finalizar com ela, não pelos motivos que muitos sindicatos de luta classista e combativo defendem. Na verdade, parte do processo da reforma trabalhista é acabar com o sindicalismo, sobretudo o sindicalismo combativo e classista, que não se vende a partidos, a governos, e que de fato se organiza para representar a base da sua categoria, seja qualquer governo que estiver no poder. Como é que isso está colocado, professor, na reforma, no projeto de lei? Eles apresentam o fim do imposto compulsório, né?
Então, não, eu digo o que o senhor disse que a reforma que é o fim dos sindicatos. Como é que isso se apresenta, por exemplo? De várias formas, desde que, e não vem de agora, desde o Fernando Henrique, há também ligado à reforma trabalhista, uma perspectiva de reforma sindical. Essa reforma sindical fortaleceria, em tese, as centrais sindicais e diminuiria o poder dos sindicatos de base. Isso é fortalecimento de uma visão de sindicato corporativo, de uma visão de sindicato burocratizado, porque nós temos que ter sindicatos, primeiro, construído à base da consciência política das categorias e numa visão de classe. Nós podemos ser professores universitários, mas nós somos parte da classe trabalhadora e tudo que afeta um trabalhador do setor privado, seja ele da construção civil, do distrito industrial, também afeta a vida da educação, porque os filhos desses trabalhadores que serão terceirizados, que não terão direitos, sofrerão vários problemas e que vai refletir depois lá na escola, no trabalho dos professores. O nosso sindicato, apesar de defender os interesses dos professores, mas ele nunca, desde a sua existência, deixou de ter uma visão geral das lutas da sociedade brasileira que precisam serem implementadas para nós termos um Brasil mais justo, mais digno, inclusive que isso vai refletir depois em melhorias na educação, seja educação básica ou universitária. Para nós, a resolução do problema da aprendizagem não está apenas na melhoria do salário dos professores, na carreira dos professores, no aumento do orçamento para as universidades e para as escolas públicas, mas também tem a ver com reforma agrária, tem a ver com transporte público de qualidade, tem a ver com empregos dignos para os pais de nossos alunos, com a seguridade, com a saúde pública, com a moradia digna, com a cultura, com o lazer. Então nós precisamos exatamente construir essa visão de sindicalismo autônomo, independente, classista, não é? E que seja sustentado pelos próprios trabalhadores. O Alan Martins escreve aqui no comentário do nosso vídeo: o povo ainda não se deu conta do tamanho do escárnio que esse governo golpista está preparando contra ele. Queria que o senhor daí comentasse. Olha só, a contra-reforma da CLT, ela apresenta também uma armadilha. Qual é a armadilha? O acordado sobre o legislado. Isso quer dizer o quê? Que o patrão pode acordar com o trabalhador. Olha só a correlação de forças. Como é que um trabalhador que está em um estado de vulnerabilidade vai negociar com o seu patrão? Não é negociação, é massacre. Isso faz com que o sindicato também não possa ter nenhum papel de defesa desse trabalhador, porque está implícito que o acordo vale inclusive nos tribunais e superior a qualquer outra negociação. Isso é um ataque frontal à organização sindical, que vai defendê-lo como? Isso é um ataque à organização sindical, que não vai poder defender o trabalhador, porque o acordo que ele fez com aquele que é seu patrão, que é o dono do negócio, que pode lhe demitir, pode conceder a demissão com os benefícios que ele achar importante, desde que você concorde. Isso é um desastre, e a população não tem a menor noção disso. A população está totalmente alijada desse processo, que lhe diz respeito. Exato. Professor, eu inclusive conversei recentemente com um empresário que estava fazendo um processo de demissão na empresa, e ele fazia assim: a proposta de demitir o funcionário e contratá-lo como terceirizado, como pessoa jurídica, né? Ele dizia: é tanto imposto para pagar que a melhor coisa do mundo é você contratar como pessoa jurídica. Com essa reforma vai ser possível ele fazer isso, né? Com certeza. A lei da terceirização aprovada, ela liberou de vez, não é? Inclusive no caso das universidades públicas, que se possa, por exemplo, contratar para atividade fim, que é ensino, pesquisa e extensão. Nós podemos já ter nas universidades públicas, juntamente com aquela decisão do Supremo Tribunal de liberar as organizações sociais como forma de contrato também para trabalho no setor da educação, da ciência e tecnologia. Então você pode ter hoje um professor contratado para uma disciplina nas universidades, humorista, como as faculdades privadas fazem, deixando o trabalhador em extrema vulnerabilidade, como colocou aqui o companheiro Aldair, não é? E isso na verdade, isso é uma situação mundial hoje, que a sociedade capitalista passa por uma crise de acumulação dos lucros, né, dos empresários,
construção histórica aí de manutenção desses lucros absurdos que as empresas têm. Então, diante da impossibilidade por outras vias, o empresariado continuar mantendo, né, a perspectiva dos seus grandes lucros, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para a questão dos direitos trabalhistas, retirando e, lamentavelmente, tentando convencer ao próprio trabalhador que é um sistema melhor, que a única forma de gerar emprego é essa, né? Quando, na verdade, o sistema ele criou um conjunto de situações, né, que levam ao próprio trabalhador ficar nessa situação de vulnerabilidade ao ponto de muitas vezes aceitar esse tipo de contrato, onde ele aparece como se fosse um ente privado, uma empresa, e estabelece um contrato de trabalho com a empresa, sendo que, na verdade, você imagina, se com sindicatos que reúnem a categoria, se você, inclusive nesse momento, ainda tem as leis do trabalho, CLT, né, e todo o sistema do Ministério do Trabalho e Emprego funcionando, às vezes para defender os direitos dos trabalhadores junto com os sindicatos, e está tendo todo um processo também de desconstrução da Justiça do Trabalho, esse trabalhador vai ficar na mão, né, do patrão. Ontem o Jornal da Globo mostrou um dado e agora a Tereza Pautilha Braz comenta aqui também. A Tereza diz o seguinte: no Brasil existe 16 mil sindicatos, nos Estados Unidos 130. O dado que o Jornal da Globo mostrou foi que existiam 21.700 sindicatos, mais ou menos, no Brasil, e na Alemanha 22 sindicatos apenas, né? A que se deve esse número absurdo de sindicatos no Brasil? Há necessidade desse nós temos um modelo democrático, né? E nesse modelo democrático nós temos diversas correntes políticas e ideológicas, né? Então, os alinhamentos, a formação dos seus sindicatos, além de serem por categorias, eles também são por ideais, por ideologias, né? Então nós podíamos fazer a mesma pergunta: por que temos tantos partidos políticos? A pergunta seria a mesma, né? Por que não reformar também o sistema político? Por que não temos poucos partidos? Por que temos uma tonelada de partidos políticos? Pelo mesmo alinhamento, né? E os sindicatos se organizam também por alinhamentos ideológicos em defesa de categorias que são atacadas individualmente. Esse governo, não só esse agora, mas os anteriores, tem atacado as categorias, né? Independente de A ou B ou C, eles têm dividido a classe trabalhadora, porque não trata como classe trabalhadora, mas trabalha com categorias. Há um divisionismo. E as categorias organizadas precisam se defender desses ataques. Na verdade, o que ocorre, aí só para explicar um pouco essa questão também, dizer que na Alemanha tem 22 sindicatos e que no Brasil tem 21 mil, um sindicato ele pode representar uma categoria nacionalmente, né? Nós temos 27 estados, você vê o sindicato dos jornalistas, cada estado tem o seu sindicato, né? Não existe só um sindicato nacional, talvez na Alemanha a organização seja outra. E a gente precisa, claro, compreender como é que ocorre esse processo, né? Agora, o que ocorre também, Jacó, muito no Brasil, é o seguinte: tem sindicatos que sobrevivem do imposto sindical, né? E que não estão interessados em defender os direitos dos trabalhadores, eles são os aliados do patrão. Eu conheço sindicatos da nossa categoria aqui de jornalistas e radialistas, né? Jornalistas não, mas o sindicato de radialistas do Amazonas sempre foi atrelado ao sindicato patronal. Ele faz o que o sindicato patronal faz. O nosso sindicato ANDI, Sindicato Nacional, a nossa central SSP com lutas, Central Sindical Popular com lutas, nós temos a defesa intransigente da livre organização sindical. Isso quer dizer o seguinte: cada categoria tem o direito político de escolher a forma de como ela quer se organizar para defender seus interesses. Lamentavelmente, como você mesmo diz, o que acontece é que os patrões, né, seja no setor público, seja no setor privado, eles também têm vontade de controlar o sindicato dos trabalhadores. E, lamentavelmente, tem setores da classe trabalhadora que se organizam para defender não o interesse dos trabalhadores, mas dos patrões. Isso é uma questão de consciência política, ideológica, não é? E por isso também, às vezes, aí vem essa pulverização dos sindicatos. Nós mesmo,
nós professores universitários, sofremos, né, a criação de um sindicato paralelo, né, de setores que não queriam que nosso sindicato continuasse independente a partir da ascensão do governo Lula, porque muitos eram ligados aos partidos que compunham a base do governo Lula e recentemente até do governo Dilma, não é? Então, o que acontece às vezes? Se cria um novo sindicato dentro de uma categoria que já tem um sindicato organizado, não para implementar a luta da categoria, mas muitas vezes vai servir por rede de transmissão ou do setor privado ou do governo, pelas injunções dessas relações, às vezes, lamentavelmente no nosso país, entre a relação sindicato e partidos políticos, não é? Que nós defendemos que, na verdade, o sindicato tem um papel de organização da classe trabalhadora, os partidos têm outra, não é? Mas nem todos os setores que atuam, por exemplo, na esquerda brasileira, entendem essa diferenciação. E muitos compreendem que o sindicato é a extensão do partido político e se o governo está no poder ligado àquele partido, o papel do sindicato é defender o governo. Nós, do nosso grupo político, a nossa corrente política que dirige nosso sindicato até hoje, com os companheiros aqui da DOA, nós entendemos que não. Que o sindicato tem que ser autônomo, independente, classista e combativo. Ok. Vocês, a greve geral de hoje, ou a mobilização de hoje, não se encerra pela manhã. Agora à tarde tem um ato público, não é isso? Sim, às 15 horas temos um ato público com todas as centrais sindicais, todos os trabalhadores, todas as seções sindicais, na Praça da Polícia. 15 horas estamos nos organizando lá para um grande ato. Praça do Congresso? Praça da Polícia. Da Polícia? Praça da Polícia, às 15 horas. Então nós temos ônibus saindo da universidade, levando estudantes, né, de vários lugares da cidade. A concentração será lá, teremos um trajeto. Ok. Gente, eu agradeço a presença de vocês aqui, esse bate-papo sobre o movimento grevista de hoje e agradeço também a audiência de quem estava acompanhando essa entrevista conosco. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Nós agradecemos também. Obrigado pelo convite.